Então, se você é uma pessoa que sente fome demais, uma ótima estratégia é você fazer isso. É você aumentar o volume da tua refeição, a quantidade mesmo. Mas tem um detalhe muito importante, sem aumentar a caloria, tá? Porque se você quer emagrecer, não é interessante aumentar calorias. Então, essa é a estratégia. Você aumenta o volume sem aumentar a caloria. Tá, Jane, como é que eu faço isso? Aí tem que ser estratégico, né, gente? Não é só aumentar a quantidade, senão não vai dar certo. Tem que ser estratégico. Você vai escolher alimentos que têm baixa densidade calórica. O que é isso? São alimentos que têm pouca caloria em uma certa quantidade. Por exemplo, em 100 gramas, ele não tem muita caloria, ele tem pouca. Isso quer dizer que você pode comer mais desse alimento, você pode comer em maior quantidade. Isso é muito bom porque você vai ficar mais saciada, sem aumentar as calorias. Olha que coisa maravilhosa. Então, essa é uma excelente estratégia. Por exemplo, Jaine, quais são esses alimentos que têm baixa caloria e que eu posso estar comendo no meu emagrecimento? Frutas, legumes e verduras, por exemplo, gente, são alimentos que têm baixíssima caloria, tá? Então, você pode comer eles em maior quantidade. Por exemplo, eu até postei aqui no Instagram esses dias um Reels com alguns alimentos que têm baixa caloria. Mas a abóbora, a abobrinha, o tomate, o pepino, a cenoura, melancia, o morango, o kiwi, a batata inglesa. São alguns exemplos de alimentos que têm uma densidade calórica mais baixa, tá? E outro ponto muito importante são os legumes, tá? São os legumes e as folhas. Por quê? Porque elas vão dar um volume excelente pro teu prato, que seria a salada. Vão dar um volume excelente pro teu prato sem aumentar as calorias, tá? E aí, para ficar mais visível, eu trouxe aqui para vocês uma imagem para que vocês visualizem melhor, entendam, tá? Como que é essa questão desse volume, tá bom? Deixa eu só colocar aqui a imagem para vocês. Acho que essa é. Essa imagem não tá muito boa, tá, gente? Porque é um vídeo e eu fiz um print. E aí, quando faz um print, reduz um pouco a resolução. Mas acho que dá pra visualizar direitinho. Então, vamos lá. Isso aqui foi de um vídeo que eu fiz comparando um prato sem legumes, sem salada, né? E um prato com legumes, ou seja, com salada. Gente, vejam só a diferença. Nesse primeiro prato aqui, o de cima, só tem o quê? Arroz, feijão e frango, ou seja, carboidrato e proteína, tá? Já nesse prato aqui de baixo, é o mesmo prato, tá? Eu só adicionei salada. Eu adicionei o quê? Tomate, cenoura, alface e só, pronto. Até poderia colocar mais salada aí, tá? Olha só que diferença que faz no volume desse prato, gente. Olha a diferença de você comer só arroz, frango e feijão e você comer arroz, feijão, frango e bastante legumes. Aumenta muito o volume dessa refeição, tá? Aumenta realmente assim de forma significativa. E aí, deixa eu colocar outra fotinha aqui pra vocês. Essa aqui. O que acontece se você não acrescenta esses legumes, salada, esse volume no teu prato? Duas coisas podem acontecer se você não come salada, legumes, enfim. E não é uma folhinha de alface não, tá, gente? É realmente ali um volume interessante para poder te saciar. Se você não faz isso, se você não coloca bastante salada no teu prato, das duas uma. Ou você vai ficar com fome, né? Por quê? Porque você vai comer bem pouquinho. Olha só esse primeiro prato, essa primeira imagem. Vai comer bem pouquinho, né? E vai ficar com fome depois. Ou então, você vai acabar exagerando no carboidrato, comendo muito carboidrato. Muito arroz, macarrão, farofa, né? Batata frita. Por quê? Porque vai sobrar muito espaço nesse prato. Vai sobrar espaço demais nesse prato. E aí você vai, obviamente, acrescentar mais comida, porque você não vai querer comer só um pouquinho, né? Você não quer ver o prato praticamente vazio. Então você vai acabar automaticamente colocando mais arroz, mais macarrão, mais farofa, certo? Então esses são os pontos negativos de você não acrescentar legumes e folhas na sua refeição, na hora do almoço, na hora do jantar, por exemplo. Das duas, uma. Ou você vai comer só um pouquinho e ficar com fome depois, ou você vai acabar exagerando no carboidrato, certo?
Então, por isso que não é interessante você não comer salada. E por isso que é tão interessante você utilizar bastante legumes e folhas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês outra fotinha. Jaine, como seria então um prato equilibrado, uma composição saudável com essa questão de volume, né? Pra eu ficar saciada, sem colocar muito carboidrato, muito macarrão, muito arroz, muita farofa, batata frita, enfim. Aí aqui eu trouxe algumas imagens pra vocês darem uma olhada, tá? Esse primeiro prato foi o que eu trouxe naquela imagem lá, comparando com 100 legumes. E tem aí mais 3 imagens. Esse segundo aqui, que tem o frango, salada, arroz e feijão. Então, veja que já coloca bem menos arroz e feijão quando você coloca muita salada, né? Esse outro aqui, ó, que tá bem colorido, já tem mais de 2 legumes. Então, tem brócolis, tomate, pepino, folha, arroz, feijão e carne. E nesse aqui de baixo também. Então, isso aqui, gente, é um prato que tá equilibrado, que tem volume e que vai te saciar, certo? Porque tem bastante legumes, tem bastante folhas, e assim você não vai ficar com fome. Agora, se você come só arroz, feijão e carne, ou você coloca muita comida pra você ficar mais saciada, ou então você vai ficar com fome, concorda? Então, primeira estratégia é essa, tá? Deixa eu tirar aqui. Primeira estratégia é essa, capricha na tua salada. Coloca pelo menos metade do teu prato de folhas, de legumes, tá? De salada mesmo, tempera ali. Ah, eu não gosto de salada, eu não gosto de legumes, eu não gosto de folhas. Você não gosta sem sabor, né? Mas aí você tem que incrementar, né, gente? Coloca tempero, faz um molho natural, um molho de salada, varia esses molhos, certo? Que aí dá tudo certo.